Glória a Deus. Nós começamos a conversar na semana passada sobre João 21. E nós vamos dar continuidade nessa palavra hoje e encerraremos ela para a glória de Deus. Mas eu quero relembrar algumas coisas daquilo que nós conversamos. Só que de antemão, vamos ler o texto, porque eu acho que fica muito mais compreensível aquilo que nós vamos falar e relembrar algumas coisas. Livro de João, no capítulo 21, versículo 1 a seguir, diz o seguinte: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, os dois outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Então ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Jesus lhes disse: tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois da ressurreição dentre os mortos. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra, Deus, em que nós começamos a meditar sobre ela na semana passada. E creio, Espírito Santo, que muito mais coisas ainda o Senhor tem a revelar aos nossos corações. Por isso nós colocamos o nosso coração disposto a receber a Tua palavra nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, que toda ação de Satanás caia por terra agora. Toda ação dele tentando impedir com que essa palavra venha gerar frutos no coração de cada um de nós, venha ser interrompida agora em nome de Jesus. E que nós possamos sair daqui confrontados, confortados, amados pela Tua palavra, constrangidos se for necessário. Mas faça aquilo que tem que ser feito nessa noite. Não passa a mão na nossa cabeça, mas sim, Deus, venha falar aquilo que nós precisamos ouvir. Que essa palavra venha de encontro aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, e para a glória de Deus. Amém? Nós conversamos até o versículo 6 na semana passada, se eu não estou enganado, né? Mas o que nós vimos basicamente? Nós vimos uma aparição de Jesus diante de discípulos que estavam perdidos. Discípulos que até então estavam acostumados a andar com Jesus. Pensa só, vamos nos colocar no lugar dos discípulos agora para tentar entender como eles estavam. Pensa só, você caminhando 3 anos e meio com Jesus. Você mesmo. Você andando todos os dias com Jesus. Você acordava com Jesus, você almoçava com Jesus, você tomava café com Jesus, você jantava com Ele, dormia no mesmo ambiente que Jesus. Por 3 anos e meio. Agora imagina só, de repente, Jesus morre. E você não mais tem Jesus todo dia, ouvindo a sua voz, comendo com Ele, tendo interação diária com Ele. Você não tem mais, agora só você. Como você se sentiria? Você já parou para pensar como você se sentiria nesse mesmo cenário? É assim que os discípulos estavam se sentindo. Para você entender mais ainda como eles estavam se sentindo, pensa só você que estava com a sua família, com o seu pai ou com a sua mãe todos os dias. De repente um deles vem a falecer, ou os dois. Como você se sentiu quando isso aconteceu? Ou quando alguém que você gostava muito acabou sendo recolhido e acabou falecendo. Como você se sentiu? Sozinho, perdido, desnorteado, desnorteada? É assim que os discípulos se sentiram e estavam se sentindo.
Então é nesse contexto a qual eles se encontravam nesse momento que nós acabamos de ler, nesse cenário, nessa cena a qual nós lemos. Mas nós vimos algumas outras coisas que, junto com esses discípulos, existiam alguns filhos ali. Os filhos de Zebedeu estavam juntos, e nós comentamos na semana passada o quê? Que isso é um simbolismo, traz uma referência para nós de que uma geração tem que trazer clareza do evangelho para outra geração. Mostra a responsabilidade que eu e você temos como pais, como homens e mulheres de Deus, de levar e propagar a palavra de Deus para a próxima geração. É um simbolismo, é isso que está trazendo, é esse entendimento que nós temos aqui na essência dessa palavra. Então, às vezes nós olhamos para nós e pensamos, poxa vida, a salvação é individual, então cada um cuida da sua. Legal, isso é verdade. Mas nós temos uma responsabilidade para com a próxima geração. Responsabilidade essa que, se os discípulos não tivessem assumido, eu e você não conheceríamos a palavra de Deus. Pensa se os discípulos simplesmente tivessem aberto mão do chamado. Jesus morreu agora, então vamos viver a nossa vida. E é exatamente isso que Pedro quer começar a fazer agora. Eles simplesmente decidissem, não vão fazer mais nada. Ele morreu, nós esperávamos que alguém fosse reinar, governar como um rei. Se esse fosse o pensamento deles, né? E tivessem abandonado tudo, nós não conheceríamos o evangelho. Mas porque eles assumiram uma posição e uma responsabilidade, eu e você conhecemos a palavra do Senhor. E quando nós olhamos para isso, nós vemos o quê? Uma responsabilidade que é lançada sobre os nossos ombros. De, da mesma forma, levar e propagar o evangelho à próxima geração. A própria palavra de Deus diz, ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele cresça não se desvie dele. Por que hoje uma criança, o Bernardo de 9 anos, quis se batizar? Porque a palavra está sendo implementada no seu coração. Por que é que os jovens hoje querem se batizar? Fazer uma aliança com o Senhor? Porque uma palavra está sendo implementada nos seus corações. E quando não querem? Que provavelmente não está sendo implementada a palavra de Deus nos seus corações. Ou pelo menos não da forma como deveria ser. Mas nós falamos também sobre uma decisão de Pedro. Onde Pedro, perdido, desorientado, quem sabe triste, devido à perca do seu mestre, ele decide fazer algo. Voltar a fazer e viver o que ele vivia, que era o que era familiar a ele. E aqui nós levantamos algumas situações a qual, quando eu e você nos afastamos da palavra ou nos distanciamos de Jesus, podemos fazer esse paralelo com esse texto. Nós temos uma tendência a voltar a fazer e viver quem nós éramos no passado. A trazer uma prática de velhas práticas, por estar se afastando de Jesus ou por estar longe dele. Isso nós podemos trazer como um termômetro para a nossa caminhada de fé. Que se a palavra não está sendo suficiente na minha vida, a oração não está sendo suficiente na minha vida, a vida devocional não está sendo necessária e suficiente, nós automaticamente e gradualmente começamos a viver aquilo que nós éramos. E aí nós podemos ter uma noção e uma orientação de como nós estamos. Não precisa eu apontar o dedo para A, para B, para C, não. Nós temos a capacidade, assim como nós na leitura da ceia que nós fazemos em 1 Coríntios 11, nós começamos e fazemos uma autoavaliação. Nós olhamos para dentro de nós, sem a necessidade de alguém apontar o dedo para nós, e entendemos e percebemos como nós estamos. Então, nós olhando aqui para Pedro, como ele estava? Perdido, desorientado, sem saber o que fazer. Por mais que eles foram preparados por 3 anos, ele não sabia o que fazer a partir dali. Ele ficou desnorteado. Só que o problema, e lembra que eu falei para você da salvação individual? Mas qual é o grande problema? Que as nossas escolhas normalmente vão impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, numa família, normalmente a decisão que o pai toma influencia sobre a casa toda. A decisão que a mãe toma influencia sobre a casa toda, seja sobre a vida dos filhos, do marido, mas ela influencia. E não só dentro da nossa casa, mas pode influenciar o nosso convívio social, profissional. Aonde nós estamos inseridos, a nossa escolha, a nossa decisão vai afetar alguém. E nessa hora, quando Pedro faz e toma essa decisão de voltar a pescar, ele chama alguém para ir pescar com ele? A princípio o texto não relata isso. O texto não registra que Pedro chama outras pessoas para ajudá-lo a pescar, não. Ele toma uma decisão, ele faz uma escolha, e a galera que estava perdida faz o quê? Vai junto. Existe um ditado que diz assim, que quem está perdido não procura
caminho. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é válido. E eles olhando para Pedro como alguém de referência para eles, com um ar de liderança, automaticamente eles vão fazer o quê? Seguir a Pedro. Então, a minha e a sua decisão, ela não vai afetar só a sua vida. Ela vai afetar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Para você ver como isso é impactante. Hoje a Valdirene decidiu, hoje não, ela já tinha decidido se batizar. A decisão dela motivou mais 2 pessoas a se batizar. Não que essas pessoas foram, vamos dizer, como é que eu posso te explicar? Bom, você entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Uma atitude gera várias atitudes. Eu vou te dar um outro exemplo. Um dia nós tínhamos ido lá para Balneário Camboriú e nós paramos para almoçar num lugar. E tinha um rapaz, um morador de rua, que ele estava com fome, né? E ele simplesmente começou a pedir para as pessoas ajuda para poder comer. E as pessoas simplesmente viravam as costas para ele. E eu fiquei observando aquilo. E daí, a mesa do lado, além de não dar a comida, ainda meio que desprezou ele, né? E aquilo me deixou indignado. Aí eu chamei o rapaz e falei, vem cá, você tá com fome, né? Eu falei, dinheiro eu não tenho. Não, eu não quero dinheiro, eu quero comer. Eu falei, então você faz o seguinte, você vai comer. E era um lugar, tinha umas mesas para fora, e daí tinha um buffet lá dentro. E eu falei, então vamos comer. Eu falei, não, eu não vou entrar lá. Eu falei, qual o problema de você estar sujo? Você continua sendo um ser humano como qualquer um. Você é digno do mesmo jeito. Você não vai pedir favor, você vai pagar. Vamos almoçar? Não, então vamos. Aí o dono do estabelecimento meio que quis fazer, eu falei, não, ele vai sentar onde ele quiser. Ele vai comer. Ele vai ficar lá fora porque ele está mais à vontade nas mesas lá fora, mas prepara um ambiente para ele comer. E aí aquele rapaz já se sentiu um pouco mais digno. E ali ele começou a comer. E eu falei, cara, come o quanto você aguentar. Né? Eu não sei quanto tempo você está sem comer, mas fica à vontade, come o que você quiser comer. E ele começou a almoçar ali. Comeu. Só que veja só, aquela mesa que tinha meio que desprezado ele, tinha, né, virado as costas para ele, foi a mesma mesa que pegou uma garrafa de 2 litros de coca, que ainda tinha bastante, colocou na mesa dele e falou, toma aí para te ajudar no almoço. As mesmas pessoas que tinham banalizado ele. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas se sentem motivadas a partir do momento que alguém faz alguma coisa. A pergunta que eu faço para você é, o quão decidido nós estamos em Jesus para levar e propagar o Evangelho? Porque se Jesus já foi o nosso exemplo, o nosso motivador, e nós vemos os discípulos fazendo a mesma coisa, o quão motivados nós estamos nessa verdade? Porque a nossa decisão vai afetar as pessoas que estão ao nosso redor. O posicionamento de um sacerdote na sua casa vai arrastar a sua casa para a presença do Senhor. Uma mãe que se posiciona, uma mulher que se posiciona dentro do seu lar, motiva os seus filhos, motiva o seu marido. Então nós começamos a perceber que as nossas decisões, que as nossas escolhas não movem só a nossa caminhada espiritual, mas elas movem as pessoas que estão ao nosso redor. Ou no mínimo incentivam elas. Nós falamos sobre isso também na semana passada. E aí, eles vão pescar, não pegam nada, e aqui nós levantamos uma questão, e eu quero refrisar isso novamente para você. Eles voltam a fazer o que eles faziam, mas a pergunta é, Jesus estava nessa decisão e nessa escolha deles? Não, Jesus não estava nessa escolha. Porque qual é a primeira orientação que Jesus dá para eles, quando Jesus escolhe eles? Não farei mais vocês pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Quando Jesus morre, essa ordem muda? Não. Mas no coração deles, por não ter uma direção, ou por estar se perdido, no coração deles havia mudado alguma coisa. Isso começa a mostrar para mim e para você, que mesmo promessas direcionadas por Jesus, mesmo palavras claras dadas por Deus, se eu não estou perto de Cristo o suficiente em relacionamento com Ele, essas mesmas palavras que foram dadas diretamente podem se distorcer ou perder o sentido na nossa história. Então, se eu e você estamos perdendo o caminho, saindo da rota daquilo que Deus nos chamou, provavelmente eu e você estamos num elo muito fraco de relacionamento com o Senhor. E ali nós temos que fazer o quê? Ajustar essa rota. E não só mostra essa pesca frustrada deles, mostra uma outra coisa. Que decisões e escolhas feitas sem o Senhor, na maioria das vezes, vão gerar frustração. Decisões que eu e você tomamos, escolhas que nós fazemos, seja elas qual for. Seja ela profissional, seja ela financeira,
seja ela emocional, independente da escolha que nós tomamos, se o Senhor não estiver adiante dessa escolha, a chance dela ser negativa é muito grande. A chance de dar uma frustração é enorme. Porque o Senhor não assinou embaixo, Ele não validou essa escolha, essa decisão. Ah, mas e onde que fica o livre-arbítrio nessa história? Fica em eu e você termos o poder de escolha de falar, Senhor, você está nesse negócio? Porque eu decido escolher aquilo onde o Senhor está comigo. Se você não está comigo, eu decido não fazer. Porque eu entendo que a sua direção é importante para mim. Agora, se a decisão de Deus não é importante para nós, tanto faz como tanto fez, vou escolher o que eu quiser. Mas nós entendemos que se Jesus não está nas nossas escolhas, se Ele não está no projeto, a chance de dar errado é muito grande. E a frustração é impactante. Nós vimos também, no versículo 4, que ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Isso aqui é importante porque assim, a distância que eles estavam era de, quantos côvados? 200 côvados, né? Dá em torno de 90 a 100 metros, mais ou menos, a distância que eles estavam. Numa distância de 90 a 100 metros, eles não sabiam que era Jesus. Isso mostra uma coisa importante e até preocupante para mim e para você. Que nem sempre a distância que nós estamos de Jesus vai impedir com que eu não o reconheça. Às vezes a gente pode estar perto o suficiente de Jesus e mesmo assim não saber quem Ele é. Pela falta de relacionamento. Ontem eu fiz uma pergunta para o pessoal em Piraí do Sul. E eu perguntei, quem aqui já teve, eu sei que você já teve essa experiência, com certeza. Mas você já teve a experiência, os mais jovens provavelmente não, né? Mas pode ser que sim. Mas de ter estudado com alguém no colégio, e se passaram lá 20 anos, 15 anos. E aí você encontra essa pessoa na rua e você fala assim, parece que eu conheço essa pessoa. Ou às vezes essa pessoa te reconhece e você não reconhece ela. Mas quem que é esse doido? Já aconteceu isso comigo. Um cara chegou pra mim na rua e falou assim, daí, como é que você tá? E eu fiquei olhando pra ele e tentando lembrar, quem será que é? Quem será que é? E comecei a conversar com a pessoa. E torcendo pra ela não perguntar se eu lembrava o nome dela. Porque eu tava me esforçando pra lembrar. Mas não lembrei. E eu fiquei conversando com ela, e conversa foi, e eu acabei não perguntando o nome, porque daí eu fiquei constrangido em ela ter lembrado e eu não ter lembrado. E fui levando a conversa. Eu sabia do cenário, eu lembrava de todas as histórias que ela falou, mas eu não lembrava quem era, porque eu não reconhecia o semblante dela. O que isso mostra para mim e para você? Que às vezes nós estamos dentro da igreja e não conseguimos perceber Jesus. Às vezes nós estamos perto demais de Jesus, mas não sabemos quem Ele é. A distância nem sempre é relevante, se não tiver intimidade e relacionamento. Discernimento. João, mais tarde, vai ter um discernimento sobre quem Jesus era. Porque provavelmente ele começa a sondar, peraí, eu conheço, eu tinha intimidade com ele, é Jesus. Sabe, então isso nos traz uma preocupação. Porque às vezes estamos há 20 anos numa igreja, 5 anos dentro da igreja, 30 anos dentro da igreja, e ainda não sabemos reconhecer o nosso Senhor. O que faz com que eu e você venhamos ter esse encontro? Nós vamos ver mais para frente. Ter esse discernimento. Mas tudo estará fundamentado em relacionamento. E Jesus, no versículo 5, faz uma pergunta. Vocês têm alguma coisa para comer? Porque Jesus já sabia que a pesca deles tinha dado ruim. Que tinha sido um fiasco a noite de pesca deles. Parecia eu quando vou pescar. Né? Eu gosto de pescar, mas o problema é pescar o peixe, né? Até ontem em Piraí do Sul, o irmão falou assim, rapaz, eu gosto de pescar, você gosta? Eu falei, eu também, eu só não pego nada, mas eu gosto. Se você souber pegar, me avisa que daí eu vou com você, que daí eu não saio frustrado da pescaria. Mas Jesus tinha visto que a pesca tinha sido ruim, porque ele não estava naquele negócio. E aí Jesus, muito bom, muito amoroso, faz uma pergunta. Vocês têm alguma coisa para comer? Que além de não pegar nada, ele falou, cara, esses caras estão com fome, eu vou ajudar eles. Sabe o que é legal? Olhar para os evangelhos, quando eu falo legal, com muito amor e carinho, mas é olhar para a palavra de Deus, olhar para Jesus, olhando para nós, seres imperfeitos, cheios de defeitos, e mesmo assim Ele se preocupa comigo e com você. Eu sempre costumo dizer uma coisa, que atitude de fé não é só você acreditar que Deus existe, que Jesus existe, que Ele foi para a cruz, isso tudo faz parte de um ato de fé. Você entender Hebreus 11:1, que a fé é a certeza daquilo que você ainda não consegue ver com os olhos naturais, mas você vê com os olhos espirituais, convicção de que algo vai acontecer, isso é fé.
Mas eu tenho uma outra definição de fé. Fé também é acreditar num Deus perfeito. Acredito num ser imperfeito como eu e você. É olhar para Jesus tão perfeito, tão maravilhoso, e entender que Ele colocou na minha e na sua mão uma responsabilidade de levar o Evangelho. E entender que Ele acredita que nós podemos fazer isso. Eu não vou perguntar para você se você acredita em você mesmo, que eu não quero te expor e nem me expor, mas espero que nós venhamos acreditar no que nós somos, em Deus. Mas fato é que Deus, sendo tão perfeito, enviou Jesus para a cruz, para morrer por mim e por você, mesmo sendo imperfeitos. Cara, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Fala, mas não é tanto assim, não. Você daria a sua vida por qualquer uma das pessoas que estão aqui? Você entregaria o seu filho por qualquer pessoa que está aqui? Você tiraria a sua vida para salvar a vida de alguém que está aqui? Jesus fez isso. Acreditou, confiou e acredita até hoje. Jesus acredita em uma resposta que eu e você podemos dar a Ele, em confiança e fé. Não é sobre ser perfeito, é sobre ter coragem. Não é sobre ser perfeito, é sobre simplesmente falar sim para o que precisa ser feito. Quando você olha para Moisés, você vê um homem imperfeito, com limitações, com problemas. Quando você olha para Davi, você vê alguém com defeitos, com pecados, com problemas. Você vai para Daniel, você vê a mesma coisa. Você vai para José, você vê a mesma coisa. Quando vai para você, você vê a mesma coisa. A questão é que em Cristo, eu e você somos aperfeiçoados todos os dias. A própria palavra de Deus diz que o caminho do justo, ou a vereda do justo, é como o nascer do dia, ou como o romper da aurora, em algumas traduções. Vai brilhando mais e mais até que se torne dia perfeito. Não vai ser da noite para o dia, não vai ser de uma hora para outra, mas é de uma caminhada contínua, rumo a obedecer a palavra do Senhor, rumo a viver a santidade da palavra de Deus. Quer ver como isso é real? Lembra de como você era há 10 anos atrás, 5 anos atrás, eu não sei qual é o tempo de caminhada cristã você tem, mas olhando para o tempo que você tem de caminhada com Deus, lembra quem você era antes de Cristo e depois de Cristo. Eu sei que se você olhar para quem você é agora, você vai achar muito problema para resolver ainda, mas muitas coisas já foram resolvidas, muitas coisas já foram mudadas, muitas coisas já foram alinhadas, e vai ser assim até que você morra. Vamos melhorando, 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 se permitirmos essa melhora. Então a caminhada com Jesus, olhando para esse texto, a preocupação de Jesus com os seus discípulos. E não era só uma questão de se preocupar com o que tinha para comer, é mostrar para eles assim, olha, eu estou preocupado com o que vocês têm, com o que vocês precisam, mas além do que vocês precisam, eu quero trazer vocês para onde? Para a minha presença. Então quando Deus, por meio da autoridade de Jesus, com as multidões, vamos trazer para o Evangelho, olhando para aquelas multidões que chegavam até Jesus, para que é que essas pessoas iam até Jesus? Por que as pessoas iam para Jesus? Porque elas tinham algo a ser resolvido. Elas tinham um problema, elas tinham uma doença, elas tinham qualquer milagre que precisava ser executado e feito por Jesus. Era para isso que elas iam lá. E o que eu aprendo com isso? Que o fato de você ter problema e chegar para até Jesus para que Ele resolva, não é pecado. Você pode pedir o que você quiser para Jesus. E Ele pode atender mediante a sua fé. A questão que Jesus, vamos dizer que Ele não se agrada, o que é? É que eu olhe para Ele simplesmente como um amuleto de sorte, como alguém que só pode resolver os meus problemas, e eu estou tranquilo depois que resolveu. Aí eu não preciso mais. Ele não é um step que eu e você usamos no momento de necessidade. Ele é Senhor das nossas histórias. Ele se preocupa com a sua necessidade. Mas Ele quer que eu e você entendamos o quê? Que existe um propósito nas nossas trajetórias. Existe um plano traçado para mim e para você. E Ele espera que nós venhamos cooperar com isso. Nós vamos entendendo isso ao longo do texto. E aí nós vamos chegando então, agora no versículo 6, onde a gente terminou. E ele falou o seguinte nesse texto, diz assim, e ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão os peixes. Não está escrito, mas é isso que o contexto diz. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. Sabe, além aqui de uma necessidade física que tinha que ser atendida,
Jesus está trazendo um outro contexto para eles. E é justamente um contexto de alinhamento. Porque lembra que eu falei para você que Jesus dá uma ordem para eles, dá uma direção e uma orientação. Olha, a partir de agora vocês serão pescadores de homens. Vocês vão levar a minha palavra, vocês vão levar o evangelho, vocês vão levar novidades. Vocês vão mostrar para as pessoas que existe algo depois do agora. Quando ele faz isso, ele está voltando e trazendo os discípulos para o mesmo lugar. Você reparou uma diferença dessa pesca para a primeira? Porque na primeira pesca, onde eles não pescam nada, enquanto Jesus ainda estava vivo, o que acontece? Eles pescam a noite toda, Jesus está na praia, Jesus fala assim, olha, lança a rede do lado direito. O que Pedro faz? Questiona. Já pescamos a noite toda, não pescamos nada. Dessa vez Pedro questiona? Não, eu acredito que na mente dele ele falou assim, cara, eu já vi essa novela. Eu já vi esse negócio acontecer. Só preciso fazer uma coisa, obedecer. Porque ele teve a primeira experiência. Ele viu que na primeira deu muito certo. Agora o que eles fizeram? Simplesmente lançaram as redes. Simplesmente lançaram. Só que Jesus não está querendo somente trazer resultado para eles. Quer trazer alinhamento para o que eles deveriam fazer. Muitas vezes eu e você não estamos tendo resultado nas colheitas ou nas pescarias, nas colheitas que estamos tendo, simplesmente porque estamos fazendo do jeito errado ou no lugar errado, ou sem a direção que deveríamos ter. Só que Jesus, muito bom, muito amoroso comigo e com você, abre uma porta para nós. Às vezes, nos 4 minutos, 5 minutos do segundo tempo, lá nos acréscimos, vocês viram que eu não entendo nada de futebol, né? Mas enfim, vocês entenderam. Lá nos acréscimos, onde nada mais pode ser feito, aí acontece um milagre. Eu não estou dizendo que sempre que você vive isso é porque você está fora do plano. Não, existem várias formas de Deus trabalhar e permitir coisas na nossa história. Mas eu quero te levar a entender que quando eu e você tomamos decisões sem a direção do Senhor, muitas coisas podem estar acontecendo simplesmente porque não estamos fazendo o que deveríamos fazer. Porque muitas vezes temos uma orientação de Deus sobre algo que devemos fazer e não estamos fazendo. E a partir disso, começamos a perecer. Só que aí Jesus aparece, abre uma porta e traz alinhamento. E o que Ele espera de mim e de você? Correspondência a isso. Jesus, quando traz isso, Ele está falando para eles, olha, eu estou trazendo resultado nessa pescaria, mas eu quero mostrar nessa mesma pescaria que não é para isso que eu chamei vocês. Eu quero mostrar nesse mesmo resultado que não foi para isso que eu chamei vocês. E eu tenho algo maior para a história de vocês. E aí no versículo 7, onde a gente vai dar continuidade agora, ele fala o seguinte, o discípulo a quem Jesus amava, está falando de João aqui, disse a Pedro, é o Senhor. Você está percebendo uma coisa? Que quem tem intimidade reconhece o seu Senhor? Quem tem intimidade com Jesus sabe quem Ele é e não é enganado por ninguém. As pessoas podem falar o que quiserem. Você reconhece o seu mestre, você reconhece o seu Senhor se você tem caminhada diária e intimidade diária com Ele. É como se eu pegar o seu filho aqui e colocar ele aqui na frente virado para cá e colocar várias mães aqui atrás, chamando o nome dele. Vamos colocar todas elas para chamar o nome da criança ao mesmo tempo. Pode ser que demore um pouco, mas ele vai reconhecer a voz da mãe, porque tem intimidade. Sabe, é assim que vai ser nos últimos dias. A palavra de Deus diz, e acredito que nós que estamos perto demais do final de todas as coisas, olhando os sinais que estão acontecendo, eu acredito que a geração que pode vislumbrar o arrebatamento, mas não é sobre isso que a gente vai conversar agora. Mas fato é que a palavra diz que nos últimos tempos, se possível, até os escolhidos serão enganados. Por que serão enganados? Porque não conhecem a voz do seu Senhor. Porque não têm intimidade com o seu Deus. Não têm intimidade com a sua palavra. Não buscam ter essa intimidade com o Senhor. Sermos enganados por qualquer coisa, é só você não saber o que você está fazendo. Sabe como é que se engana alguém? De forma muito fácil hoje? Por meio das redes sociais, por meio de vídeos, por meio de palestras. Poucas pessoas querem de fato saber o que a palavra diz. É mais fácil ouvir o que o outro falou. E nessa,
vão trazendo um monte de coisas e vão enganando muitas pessoas com um falso evangelho, com falsos versículos, trazendo palavras de motivação, palavras persuasivas. E aí, mas eu ouvi fulano de tal falando. Gente, todo mundo é passivo de errar. Principalmente grandes homens de Deus. São passíveis de errar como qualquer um de nós. De se enganar como qualquer um de nós. De ser conduzidos por como qualquer um de nós. Agora, se eu e você temos intimidade com a palavra, dificilmente seremos enganados. Porque além da palavra, nós teremos e buscaremos a intimidade com o Espírito Santo. Que Ele trará revelação para os nossos corações. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Esse versículo, esse trecho, ele não está trazendo para nós só um resultado, mas ele está trazendo um momento de revelação e de reencontro com os discípulos. É o momento em que Jesus está trazendo clareza. João é o primeiro que tem esse discernimento por ser um discípulo mais íntimo. Não é só uma afirmação de identidade, mas é um convite, uma convocação à presença do Senhor. É Jesus falando assim: ei, eu morri, mas eu estou aqui, eu ressuscitei e agora eu preciso de novo que vocês façam o que a gente combinou. De novo, eu preciso que vocês tragam uma resposta em relação àquilo que vocês foram chamados a fazer. Assim como eu e você, quando nós ceamos, quando nós dedicamos o nosso tempo para vir aqui na igreja, cear na presença do Senhor, renovar essa aliança, o que eu e você estamos fazendo na presença de Deus? Falando: Senhor, eu estou reafirmando, eu estou mais uma vez assumindo a minha posição como cristão diante do Senhor para cumprir o papel a qual o Senhor me chamou a fazer. Porque quando nós memoramos isso aqui, quando nós memoramos esse momento de morte e ressurreição, nós estamos falando sim para aquilo que Ele nos chamou a fazer. Nós estamos voltando para um ambiente de comunhão, porque é isso que Jesus faz com eles. O que tem na praia? Um churrasco rolando. Não é isso que está acontecendo ali? Tem uma fogueira, tem peixe, tem pão. O que Jesus está fazendo com os discípulos? Convocando e convidando eles para comunhão. Para estar perto de novo, para estar junto de novo, para dar direção novamente. Então, quando eu e você começamos a perder a percepção do que eu e você devemos fazer, ou do que nós fomos chamados a fazer, o que nós temos que buscar em Jesus? Comunhão de novo. Como eu busco comunhão? Jejuando, orando, lendo, estando em comunhão com os irmãos na igreja. Porque o que é comunhão? É estar juntos. E aí, na pandemia, nós tivemos um grande problema, que muitas pessoas acharam que podia ter comunhão pela internet. Você pode ouvir palavras pela internet? Pode, não tem problema nenhum. Mas comunhão física é só junto, é só um do ladinho do outro, assim. Mas eu posso da minha casa? Pode, não tem problema. Então vamos fazer o seguinte: quando você vê uma propaganda de carne na tua casa, você pega da TV. Se alimenta por ali. Você está vendo como são coisas? Parece uma bobeira, mas não é. Isso é tão importante que quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos Jesus várias e várias vezes indo para o templo para quê? Para orar. Jesus sendo Jesus, precisava ter a comunhão. Por que você acha que eu e você não precisamos ter? Nós precisamos ter comunhão uns com os outros e comunhão com o Senhor. Paulo, quando está dando a orientação sobre a Santa Ceia, o que ele está colocando em ordem ali? Um ambiente de comunhão. Esperem uns pelos outros. Estava em desordem, ele está colocando ordem em todo o ambiente. Então nós precisamos dessa comunhão. E nós estamos vendo essa mesma comunhão sendo representada nessa passagem quando nós vemos Jesus na praia. Pedro, quando ele pula na água, quando ele decide nadar, encontra Jesus, ele representa ali um retorno de Pedro à missão como apóstolo. É simplesmente isso que nós estamos vendo ali. Mesmo Pedro sendo um cara falho, mesmo sendo alguém limitado, sendo alguém explosivo, alguém como somente Pedro podia ser, e até nós brincamos, né, que a gente não sabe se Pedro ele falava pensando ou pensava falando, ou se ele nem pensava e só falava, mas ele fazia alguma coisa.
Tanto que na hora que a gente vê ele puxando, Jesus pede o que para ele ali? Pede os peixes, o que Pedro faz? Já quer trazer a rede inteira. Ele era 8 ou 80. Não, Pedro, eu só quero 3 peixes nele, já traz a rede toda logo uma vez. Não, se precisar mais, já está aqui. Esse era Pedro. Fato é que Pedro está sendo chamado justamente para essa mesma comunhão. Assim como eu e você somos chamados diariamente a essa comunhão. E qual é a resposta que Jesus esperava? A mesma que Pedro deu. E a mesma que todos os discípulos deram. De ir até a praia e encontrar com Jesus. Olhando para mim e para a tua história, o que falta para ter um encontro real e genuíno com o Senhor se ainda não tivemos? O que mais Ele precisa fazer para que eu e você venhamos de fato e de verdade ter esse momento em resposta, em obediência àquilo que Ele nos chamou a fazer? O que falta mais Ele fazer? Porque morrer Ele já morreu. Ressuscitar Ele já ressuscitou. E nós estamos aqui memorando a sua morte e ressurreição. O que mais Ele precisa fazer para a gente ser a resposta que Ele precisa para aqueles que ainda não o conhecem? E o texto continua. E Jesus lhe disse: tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia de 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Ali nós temos duas realidades acontecendo. Nós temos a realidade onde eles lembram do passado, onde eles lembram do que eles faziam antes de conhecer a Jesus. E agora eles têm uma outra realidade, que é a realidade de um chamado. Onde eles foram conclamados por Jesus, onde eles foram escolhidos a dedo por Jesus, e eles têm que agora corresponder a esse chamado. Eles estão com essa dificuldade de entender, de compreender o que eles deveriam fazer. Só que daí junta com um monte de coisa, porque eles estavam frustrados, porque eles não tinham pescaria, porque não tiveram resultado. Só que agora eles se deparam com um resultado que eles tiveram de uma pescaria, porque o Senhor mesmo propôs esse resultado para eles. E agora eles têm que dar uma resposta ao Senhor. Uma coisa que é importante, e eu falei para você agora há pouco, sobre às vezes estarmos dentro da igreja, perto o suficiente de Jesus e mesmo assim não conhecê-lo. Isso é importante porque a gente entender, porque ministério sem Jesus não é ministério. Ministério a qual Jesus não está na direção e na orientação e na direção, não é ministério. Existem pessoas fazendo coisas que não foram chamadas para fazer, ou fazendo coisas que acham que Jesus mandou fazer. E aí vem frustração, vem problema, mas fato é que ministério, vida sem Jesus, não tem resultado eficaz. Nós temos a falsa sensação de que as coisas vão dar certo. A falsa sensação de que vai dar tudo certo, mas no final não dá certo. Porque precisa da presença do Senhor. Quando a gente olha eles saindo do barco e indo para a terra, indo para a praia, aquilo fala sobre uma transição. Fala sobre um momento a qual eles têm que passar. Quando a gente falou de batismo aqui, que é uma novidade de vida, que é um momento a qual nós decidimos viver para a glória de Deus, a qual nós decidimos viver em santidade para o Senhor e ser obedientes à palavra dele, isso é uma transição. Transição não é fácil de viver, transição não é fácil de passar, mas é uma escolha, é uma decisão que tem que ser tomada. Para que eu e você possamos ter de fato resultado, nós temos que entender que esse resultado está atrelado, seja ele de forma positiva ou negativa, à nossa escolha a Jesus. Se nós decidimos chamar Ele para a nossa vida. Quando Jesus pede esses peixes para Ele, Jesus não está simplesmente falando assim, eu dei, agora me dá de volta os peixes. Não é isso que Ele está falando. Ele está trazendo eles para uma realidade. Eu costumo dizer uma coisa, que Deus sempre está disposto a nos dar tudo aquilo que eu estou disposto a devolver para Ele. Nós vemos isso claramente lá em Abraão. Quando Deus faz a promessa, Abraão, você vai ser pai de multidões. Ele tem Isaac. E na mesma hora, Deus olha para Abraão e fala assim, Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho, aquele que você ama. O que Isaac faz? Senhor, é seu. Pronto. O que Deus faz para Abraão?
eu não vou pegar isso de você. Eu só queria saber se o teu coração estava neste lugar. Eu queria saber se o teu coração, se o teu filho falava mais alto dentro do teu coração do que eu mesmo. Sabe, querido, Deus quer olhar para mim e para você e não ver nada nos prendendo. Ele quer mostrar para mim e para você que Ele é Deus que supre, que Ele é o Deus que atende, é o Deus que faz todas as coisas acontecerem. Contanto que nada das coisas que Ele fizer tome o lugar dele no nosso coração. É para esse ambiente que Jesus está trazendo os seus discípulos. Não é apenas um momento para apresentar resultado do trabalho, mas é um momento de continuidade na missão a qual Jesus tinha para as suas vidas. É uma chamada para a expansão do Evangelho. Se você fizer uma pesquisa hoje, o que nós vamos perceber? Metade da população é cristã e metade não é. Se a gente parar para olhar de forma bem lógica, seria simples de resgatar todo mundo. Cada um ganhar um e pronto. Não seria simples? Por que isso não acontece? Porque nem todo mundo assume o papel que deveria assumir como cristão. Se todos nós assumíssemos nosso papel como cristão e olhássemos para a palavra e não para a religião e não para a religiosidade, todo mundo estaria adorando e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Só que é uma luta constante entre eu e o pecado, entre eu e o meu eu. E aí nós temos que lutar contra as línguas, contra as falações, contra tantas outras coisas que acontecem muitas das vezes dentro das próprias igrejas. Então, nós vamos começando a olhar que esse chamado de Jesus para esses discípulos era para voltar ao caminho a qual eles já tinham sido convidados a caminhar. E esse convite é para mim e para você, todos os dias, a todo momento, a toda hora. Às vezes a gente olha para um ambiente como esse aqui e fala assim, mas eu não fui chamado para pregar. Todos nós fomos chamados para pregar. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É para todo mundo. Como que faz para todo mundo pregar o evangelho? Fala do que Jesus fez na tua vida. Acabou. Não precisa subir aqui para fazer isso. Você está vendo alguém na rua que está precisando de um abraço, que está chorando, que está triste. Você vai num hospital, você vai achar um monte de gente assim. Você vai na frente de uma prisão num dia de visita, você vai ver um monte de mãe chorando. Você vai ver um monte de pessoa triste. Várias pessoas que precisam ouvir o evangelho. Às vezes no teu próprio trabalho existem pessoas que precisam ouvir. Isso é pregar o evangelho a toda criatura. Eu e você fomos chamados para fazer isso. E uma coisa para a gente encerrar. O texto diz no versículo 11, diz assim, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. E embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Sabe que esse texto ele me chama muita atenção. Porque quando ele traz uma missão para mim e para você, quando Deus destina um propósito para mim e para você, para mim e para a tua história, a rede pode até ser frágil, a situação pode até ser delicada, mas se foi Deus que chamou você e se foi Deus que colocou você neste lugar, Ele garante o resultado. A rede aqui é evidenciada que a rede era fraca, mas ela não rompe. Se Deus dá uma missão, Ele garante o resultado da missão. A única coisa que eu e você temos que fazer é o quê? Obedecer e corresponder àquilo que Ele chamou. Deus, quando Ele equipa o seu povo para um trabalho, Ele mesmo garante o resultado desse trabalho. A única coisa que eu e você temos que fazer é corresponder em confiança e obediência à sua palavra. E fazer aquilo que nós somos chamados a fazer. Se o teu chamado é evangelístico, corresponda ao chamado que Deus te chamou. Se o teu chamado é para cantar, corresponda ao que Ele te chamou. Se o teu chamado é para pregar a palavra, corresponda ao chamado a qual Ele te chamou. Porque foi para isso que Ele morreu. Para que eu e você correspondêssemos de forma positiva ao que Ele nos chamou a fazer. Mas aí eu e você temos uma grande sacada, né? Mas Senhor, a rede é fraca, ela pode romper. Ele não está preocupado com o tamanho da rede, se ela é grossa, se ela é fina, se ela pode ou não pode romper. Se Ele chamou você para fazer, Ele não deixa romper, para simplesmente validar o que Ele falou. O que eu e você precisamos fazer é corresponder em confiança e obediência ao chamado dEle. Você pode ficar de pé? Vamos orar ao Senhor.
Querido, eu não sei como você está hoje. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei o que você está passando. Mas fato é que Jesus está na praia te esperando. Fato é que Jesus está esperando uma resposta minha e sua, uma correspondência minha e sua sobre algo que Ele nos chamou a fazer, sobre uma missão que Ele tem para mim e para você e que só você pode fazer. Existem pessoas à espera de uma palavra sua. Existem pessoas esperando um abraço seu. Existem pessoas esperando uma revelação que está dentro do seu coração, que Deus preparou você para fazer. Existem pessoas esperando novidades do Evangelho por meio da sua boca. Existem pessoas esperando para ver a novidade da sua vida, para que elas entendam que na vida dela também é possível. Agora, como nós estamos correspondendo a esse chamado? É uma necessidade que você precisa que seja atendida? Então vamos orar para que Deus atenda a necessidade, para que você se posicione para que o resto aconteça. É só de um milagre que você precisa? Então vamos orar, o milagre vai acontecer e a partir de agora você vai corresponder a isso. O que é que precisa acontecer para que nós possamos corresponder ao que Ele fez na cruz do Calvário? Não é sobre ser perfeito, é sobre acreditar naquilo que precisa ser feito. É sobre acreditar que um Deus perfeito confia em alguém imperfeito como eu e você. É entender que por meio da sua palavra e um relacionamento com o Espírito Santo, nós podemos ser melhor do que já fomos. É compreender que dia a dia eu e você estamos indo rumo a um lugar de santidade na presença do Senhor. Eu não sei o que você precisa alinhar nessa noite, eu não sei o que você precisa resolver, mas é só você e Deus agora que pode resolver. Enquanto o pessoal vai louvar a Deus, eu quero que você ore ao Senhor. Eu quero que você exponha sobre a cruz todas as suas fragilidades. Eu quero que você exponha ao Senhor todas as limitações que você possui. Eu quero que você exponha ao Senhor todas as desculpas que você tem dado todos os dias ao Senhor para não fazer o que tem que fazer. Porque não é sobre a falta de organização, não é sobre a falta de recurso, não é sobre a falta de capacidade intelectual, não. É sobre falta de coragem e posicionamento. É sobre alguém que decide e entende que um Deus perfeito pode fazer qualquer coisa com qualquer um a qualquer momento. Jesus espera de mim e de você uma correspondência. João tem uma revelação, é o Senhor. Na revelação de João, Pedro se joga na água e vai até o Senhor. O Senhor está esperando eu e você irmos de encontro a Ele. O que falta ainda acontecer?